Boa noite, Matheus. Como é que tá por aí? Tô aqui aguardando. Ah, o Lucas acabou de chegar, gente. Eita, homem pontual. Quase que eu ficava atrasado. Quase que eu que ficava atrasado. Pera aí, Lucas, eu vou só fixar aqui a nossa conversa já. Eu te mando o convite. Lucas Alves. Tá certinho. Só fixar aqui. Não fixou. Deixa eu ver. Aproveitar, vou chamar logo o Lucas, depois eu fixo isso. Olá, boa noite. Boa noite, Domingos. Tudo bem, Lucas? Graças a Deus e você? Eu tô bem também. Obrigado por ter aceito participar desse nosso projeto Prosa em Meu, Movimento para estar aqui com a gente. meu Deus, eu que agradeço demais. Eu já estou em falta contigo faz 500 anos. Eu preciso pagar de alguma forma, mas pagando hoje. Ah, imagina. Vou só esperar um minutinho enquanto eu encaminho aqui para as pessoas que estão no meu Instagram, para que recebam a notificação, para poder acompanhar essa nossa conversa hoje, que é falando sobre teatro, sobre cinema não, sobre a vida artística, sobre ser ator, Com nossa certeza. conversa. A Daniela, nossa colega de Imperatriz, disse que a programação semanal dela é assistir a Prosa em Movimento, que é essa live. Ela estava 4 horas da tarde me perguntando que horas que ia ser, porque ela queria assistir. Ai, Dani, ela já está aí? E eu acho que ainda não. Ela disse que ia tomar banho, jantar e já já estaria. Ela vai. As amigas sempre chegam atrasadas, chegam no meio já. Daqui a Ai, pouco chega a Samira. A Samira, no dia que ela chegou no horário, a live não aconteceu. Aí sempre que ela chega atrasada, funciona. ainda Deixa bem eu que é ver. amigo, né, Domingos? Amigo a gente dá um desconto. Exatamente. É isso. Mas bom, nós já temos aqui o nosso quórum, a gente já pode começar. Deixa eu tirar esse óculos porque tá dando reflexo na luz. Bom, podemos começar essa nossa Tô- conversa de hoje. E eu tô aqui sem óculos, não estou enxergando muita coisa não, mas tá bom. Quando eu aproximar aqui é porque eu vou ler. Aproximar para ler. tá, tá certo. Mas enfim, Lucas, então mais uma vez queria te agradecer por estar aqui com a gente nessa nossa conversa de hoje, que é uma conversa que eu escolhi pessoas para conversar, que são pessoas que falam sobre arte, nesse momento que nós estamos de pandemia, que a gente só ouve falar de morte, de sofrimento, de tristeza, não que não seja importante falar sobre isso, mas enfim, uma conversa para dar um alento para as pessoas, né? Falar sobre arte, que é o que está fazendo a gente sobreviver nesse momento. Então, eu queria te agradecer por estar aqui com a gente hoje. Olha, eu que agradeço. Com essa pandemia a gente anda, não só eu, né? Acho que todo mundo anda meio perturbado, mas a minha perturbação ela vai pro lado da arte, então não deixa me abater, a arte nos salva nessa hora, né, Domingos? De repente a gente se pega lendo um poema, se pega pintando uma parede, tocando um violão, então ainda bem que ela nos socorre e não deixa surtar tanto. Exatamente, olha, falando na Daniela, acabou de entrar aí, já chegou, tô falando, Dani sempre chega maravilhosa! depois. Dani, saudades! Beijo! Antes de começar a primeira pergunta, já tem comentários aqui sobre o melhor espetáculo teatral que vi até hoje foi um projeto do Lucas. Olha aí, o Tânio, o Marcos Tânio tá falando isso. Marcos Tandy, gente, Marcos Tandy, um querido. Faz anos que eu não vejo. Que bom que ele está aqui, está vivo entre nós. Marcos, Tá beijo, vivo e obrigado. participando. É, Reformatório de Palhaços. Ah, viu vi 3 vezes. polêmico, né? Polêmico. Me Olha aí a conta. justificativa da Dani, atrasada, mas cheguei, enfim. Tá no Mas horário. enfim, Tá certo. tá no horário. A gente só apenas acabamos de começar essa nossa conversa. Então, a primeira.
pergunta que eu tenho para te fazer, Lucas, bom, você não é maranhense, foi adotado, né, por Imperatriz da cidade do interior de Minas Gerais. Eu queria que você falasse como, vamos começar por esse agora e a gente vai caminhando para trás até chegar onde tudo começou. Você chegou em Imperatriz, depois a gente vai falar sobre isso, como foi que você chegou em Imperatriz. É professor numa escola particular de Imperatriz, o Artseb. E fez pós-graduação na UFMA, né? E eu sempre, às vezes, eu fico meio... quando eu vejo colegas meus do teatro, artista fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, eu sinto tão feliz porque geralmente as pessoas não associam o fazer artístico com o pensar o artístico, né? E eu queria saber como é que foi essa experiência de fazer uma pós-graduação na UFMA. Então, Domingos, eu me faço a mesma pergunta. Todos os dias eu faço essa pergunta. O que eu estou fazendo ali? Ah, mas que bom, né? Porque a gente tem que se perguntar todo dia qual o sentido nosso nesse planeta, nesse universo e por que a gente está fazendo certas coisas. Bom, eu venho do teatro, né? E o teatro é comunicação em essência. Então, quando a comunicação, carreira me chamou, eu meio que abracei sabendo que eu já me comunicava por vias artísticas, né? Eu sou formado em letras, por via textual, teatro, via artística, interpretativa, e eu acabei caindo na área de marketing, de assessoria de comunicação, e agora mestrado em comunicação, porque, na verdade, é porque me foi puxando, assim, né? Eu fui me interessando. Aí a pergunta, por que você não foi fazer mestrado em artes cênicas? Porque a vida não me levou para esse lado, mas depois a gente fala sobre isso. Tá certo. Eu fiz essa pergunta para o Chico Cruz e ele respondeu basicamente a mesma coisa. Assim, nesse sentido, por quê, né? Essas perguntas. A gente se pergunta por que eu tô ali, que ali não é o meu lugar. Mas enfim, é muito bom ver colegas fazendo, porque de fato pensar o teatro para além do ensaio, para além do, né? Acho que é muito importante esse ponto. Bom, então já que falamos desse primeiro ponto do aqui e o agora, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, lá no interior de Minas Gerais, de onde você nasceu. Se eu não estou equivocado, na cidade de Cássia, em Minas Sim. Gerais. Como é que era a tua infância? Porque, enfim, isso diz muito sobre o que você vai ser depois, né? Para depois a gente chegar no interesse pelo teatro. Como que era essa infância, o tempo de criança em Cássia? Ó, Domingos, a minha infância é uma infância é, interiorana, né? Assim, quem mora no interior do Maranhão sabe muito bem as dificuldades que existem no interior em si, né? Mas as dificuldades no sentido estruturais, mas no sentido de vivência, a interior promove muita riqueza para a gente. Riqueza experiencial, a gente experiencia andar descalço, andar no meio do mato, correr no meio dos bichos, roubar uma galinha, roubar uma fruta. Não Quem faço isso, nunca? criança. Quem nunca? Mas a minha infância foi muito linda, então ela já foi me trazendo experiências. E nesse meio de caça, cidade pequena, onde não tinha internet, não tinha nada, a criatividade aguça, né? Então, eu sempre inventava coisas para fazer, vivia na beira de um pasto, né? Do lado onde eu morava, era uma fazenda, então, onde eu ia pegar leite, no meio do pasto eu já ia viajando, que ali não era um pasto, era um mundo paralelo, as fadas estavam ao redor, e de repente eu ficava brigando de espada por sei lá o quê. Então, é muito bom ter uma infância fora de quatro paredes, igual nós estamos agora, né? Na pandemia a gente precisa ver as coisas, criar. Então foi lindo, minha infância foi perfeita. Ah, que bom. E aí, então, como é que o teatro começa? Chega até você ou você chega ao teatro? Porque eu, por exemplo, os meus contatos que eu tive com o teatro ainda foi na escola, né? Lá na educação, aquelas apresentações que lia o papelzinho, porque não ia dar tempo de decorar a fala, enfim, nada profissional. Esse começo, como é que foi esse começo para o teatro? Olha, o teatro, ele começou muito cedo na minha vida. Eu lembro até quando eu criei o Facebook, aí tinha lá, né, a nossa bio, e aí eu delimitei minha bio em 10 passos. E um dos passos eu falo, onde começou o teatro na minha vida. Foi em 1986 e 5, eu tinha 6 anos. Sou da década de 70, tá, gente? Mas assim, a pele e o filtro tão ótimos aqui, gente.
tá ótimo. E aí, as professoras de educação infantil são incríveis, né? Porque elas não delimitam a nossa criatividade. Pelo contrário, elas aguçam, porque a educação infantil é feita para a gente criar, né? Então, a partir daí, eu comecei a seguir uma professora que sempre tinha uma... Não lembro qual época do horário da aula, que ela criava teatrinhos improvisados. E aí ela colocava aquele cesto de coisas, jogava na sala. Cada um pega uma coisa e se imagina um bicho, um personagem, uma profissão. Aí a primeira vez que eu participei disso, eu falei, cara, que loucura. E ela jogou uma caixa, eu vi uma asa de borboleta, escandalosa de bonita. Eu falei, gente, essa asa tem que ser minha. Sabe o urubu na carniça? Na hora que ela jogou a caixa, eu já avancei na asa. Eu tenho certeza, não me lembro, só lembro do colorido da asa, que era um azul bem intenso e tinha umas manchas brancas meio rosa claro. Eu peguei essa asa, falei, eu vou ser a borboleta. Aí, a partir daquilo, meu filho, me rendeu um bullying eterno, porque os amiguinhos já falavam, borboleta. Né? Já começou o bullying ali torto, né? Desnecessário. Mas eu fui elogiado, fui a melhor borboleta do planeta Terra. Que bonito essas recordações. Eu acho que isso a arte, ela já está com a gente, né? A gente só precisa deixar que ela se desenvolva ao longo da vida. Bom, então esse primeiro contato com o teatro acontece dessa forma. E como é que tu se prepara para, enfim, para começar a apresentar de verdade, né? Assim, na escola, ainda nesse começo, antes de chegar no curso, na formação, como é que surgiu as oportunidades para apresentar mais vezes, apresentar espetáculos, mesmo fazer, enfim, em vários lugares diferentes. Isso. Como a minha cidade, a cultura mineira, ela é muito rica teatralmente, né? Então a gente tinha aulas de teatro desde a educação infantil. E durante o fundamental, anos iniciais, ali né, até o quinto ano, a gente sempre tinha essas dinâmicas teatrais, mas foi no Fundamental 2, a partir do sexto ano, que aí tinha uma professora de português que ela começava a exigir trabalhos teatrais, onde a gente redigia, escrevia peças e tinha que apresentar, culminar no momento da aula para dar a nota. Esse foi o meu primeiro passo de apresentação, dentro de sala de aula. E depois, como aquilo rendeu e foi massa, porque a gente montava uma semi-arena com a carteira, né? E na minha escola, escola pública, ela tinha um tablado muito grande dentro da sala, então a gente já ficava no patamar superior e apresentava aquilo, saía fora de sala, ia para o banheiro, vestuário, apresentava, virava folia. O povo gostava, ficava apresentando durante o recreio, apresentava para os maiores. Então foi meu primeiro contato, assim, teatral. Depois, sério mesmo, valendo, foi no ensino médio, onde a mesma professora, ela promoveu um sarau litero musical, uma mostra litero musical, e nós apresentamos uma peça que foi 1h30 de espetáculo. Aí eu falei assim, agora eu já posso ir para a Globo, gente. Eu já estou profissional. 1h30 no palco, um texto desse tamanho, quilométrico, arrasamos. Aí foi nisso. Isso foi em 1990, eu estava no primeiro ano, 95. Tu lembra o personagem que tu interpretou nesse primeiro espetáculo? Eu fiz vários. A gente contava desde o descobrimento do Brasil até as vilinhas e a realidade atual da época. Então eu fui desde de missionário, catequista, índio, rei de Portugal, a Maria Louca. Eu fiz muita coisa ali nessa peça. Eu era um coringuinha, sabe? Eu entrava só para fazer os personagens principais da história. Chique, né? Pra quem tá começando no teatro, a gente tem esse afã de querer os personagens principais, de querer o destaque, né? Mas é porque, enfim, a arte já tá falando ali, né, Não, menino, naqueles momentos. engraçado, eu nem queria o personagem principal. Porque quando eu entrei já tinha galera, né? Aí a galera do ensino médio sempre, até hoje, não muda nunca. Esse negócio de ensino médio, terceirão então, reinava. E eu entrei humildezinho no primeiro ano, quietinho, olhando até para baixo. Na hora que a professora falou, porque fiz uma teste de improviso, na hora que ela contou, você vai ser isso. Eu falei, não, por favor, não, não. As pessoas vão me bater no recreio. Mas foi isso. Mas que legal. Bom, e aí, já nessa outra etapa, depois que tu, enfim,
essa arte já começa a ficar mais intensa no ensino médio, como é que surge o pensamento de tentar estudar, né, se formar de fato? É, nesse período, a gente tinha na cidade o grupo teatral Paciência. Ele não ele existe hoje, mas anda meio parado, acredito, porque eu não vejo muita movimentação nas redes sociais. Mas nessa época já existia. E como a gente mora do lado de uma cidade chamada Passos, que é uma cidade mais próxima, maior, assim, eu moro na divisa ali entre Franca, estado de São Paulo, e do outro lado já tem Passos, que é a cidade maior. Lá eu me lembro do nome dos diretores, era o Grilo e o Gustavo. Eram professores da UENG, da Estadual de Minas Gerais, e eles vinham convidados pelo prefeito da época a ensaiar o grupo da época. Aí, nesses ensaios, quando surgiu uma peça Paixão de Cristo, que eles vinham dirigir, o Grilo e o Gustavo vêm, eles são icônicos, assim, espetaculares. Aí tinha uma seleção de gente. Eu, no ensino médio ainda, eu lembro que fazia filas quilométricas para participar dessa seleção, porque na minha cidade tinha um tal do cinema, Cine Santa Cruz. Hoje ele não existe mais, virou igreja, virou banco, né? Como Pidó, né? Como todo cinema antigo das nossas cidades pequenas viram essas porcarias. Mas, enfim, saudades, Cine Santa Cruz. E aí fui para a fila, fui para o teste, e aí do nada precisava de um João para ser o apóstolo de Jesus, né, o queridinho. Aí lá na improvisação ele falou assim, menina que esse cabeludinho, tinha um cabelo liso, assim, né, jogadinho na época, né, bem surfistinha, uó. E aí falou, vai ser esse menino aí. Aí pronto, aí foi a primeira vez profissional, assim, que eu considero, porque eu subi no palco do Cine Santa Cruz, meu amor, me respeite. A gente sai se sentindo. E Ah, essa era justo uma pergunta que eu ia fazer sobre qual é o espetáculo mais memorável, que a gente sempre tem um, a gente faz, gosta muito, mas assim, desses que você fez antes de se formar e estudar de fato teatro, qual foi o mais memorável? Provavelmente foi esse, né? foi esse, foi esse. E eu só falava uma frase: Mestre, nos ensine a orar. Cara, o povo esperava só para aparecer e falar essa frase. Marcou minha vida. Não preciso fazer texto, você precisa incorporar e mandar bem, né? É verdade. Igual meus alunos do teatro. Professor, eu quero ser a pedra. Meu filho, respeite o que você está falando, porque a pedra pode ser uma coisa muito importante aqui. As pedras se encontram, né? Tem tudo isso. Já dizia Drummond, meu filho, já dizia. É isso. Mas e aí depois desse. Aí naturalmente eu estava todo contagiado pelo espírito do teatro, já não tinha mais o que fazer, né? E como é enfim, vai estudar? Onde é que surge essa possibilidade de fazer graduação, curso técnico em teatro? Como é que surge? Então. Aí depois dessa peça, esses diretores nunca mais voltaram em casa por questões burocráticas e políticas, e aí o negócio tinha que andar. Aí eu com 17, 18 anos, junto com meu amigo Daniel Machado, na época, a gente, muito jovem, tinha que fazer o teatro andar. Então a gente tinha que estudar, antes, nós mesmos, pegando textos, pegando livros com esses nossos mestres, né? E a gente começou a criar nossos espetáculos em casa. Só que, isso 17, 18, 19, 20 anos. 4 anos ali fazendo teatro, todo ano, 2 vezes ao ano, para a cidade. Uma cidade gigantesca de 18 mil habitantes, mas bombava. Aí senti a necessidade, gente, a gente precisa ir embora daqui, a gente precisa especializar, estudar. Aí foi quando eu resolvi, eu não quis, a primeira vez eu prestei vestibular foi na UFMG para Artes Cênicas, mas não passei. Aí eu falei, cara, se eu não passei, vai ser, tem que ser. Engraçado, porque no FMG é separado, né? Você faz são 3 provas. Você faz a primeira prova, essa normal, que é de Enem, depois tinha a prova prática. Só que a prova prática ela era primeiro. Então, se você passasse na prova prática, você ia fazer as outras. Só que eu não estudei bastante, não passei nas outras, então não adiantou nada passar na prova prática. E aí falei, não vou fazer isso mais não, que preguiça, canseira, vou fazer outra coisa. E minha mãe falando, para com essa bobagem, esse diabo danado leva ninguém em lugar nenhum. E a família, para de besteira, vai passar fome, aquela coisa que todo mundo fala, né? Aí eu falei, então tá, eu vou fazer letras, porque eu gosto de ler, gosto de teatro, e eu fiquei sabendo que lá na UFOP, eu estudei na Federal de Ouro Preto, lá a gente pode fazer qualquer curso e ir puxando as eletivas. Aí você pode fazer farmácia, de direito, o que você quiser. Aí, ou seja, eu fiz letras e quando você pega o meu currículo, tem mais
matéria de artes cênicas do que de letras. Então, eu sou formado em letras, eu sou, como diz, sei lá, um falso letrado e diplomado. Mas foi isso. Aí lá eu estudei e tive a oportunidade de participar do grupo As Medeias. Era um grupo só de mulheres, ele ainda existe em Ouro Preto. A Adélia é minha diretora, a Adélia Carvalho. Hoje ela é doutora e dá aula na UFMG, no curso de artes. E ela precisava de homens para participar desse espetáculo das Medeias, chamado O Avarento. Aliás, antes tinha umas esquetes que a gente apresentava para a galera, porque Ouro Preto tem gente de todo mundo, né? Lugar de visitação, lugar de passagem. E aí precisava de atores homens para fazer os personagens. E aí eu passei no teste, ela era minha professora do técnico no ICHS, que é no Instituto de Ciências Humanas, né, onde eu fiz letras. E ela falou, cara, vem cá, eu quero que você participe com a gente. Aí fiquei fazendo esses espetáculos, essas esquetes pontuais, no Museu da Inconfidência, no hotel, apresentava para pessoas que chegavam conhecendo escola, no interior de Ouro Preto, em Redondeza. Até que um dia ela falou, nós vamos fazer um espetáculo e vem... Esqueci o nome do diretor, ele vai me matar, tomara que ele não venha. Nós vamos fazer o Avarento, do Molière. E aí ele vem de Belo Horizonte para ensaiar a gente, e as Medeias, que eram só mulheres, eu teve que chamar mais homens, porque tinha muitos personagens homens. E aí nós ficamos 1 ano e meio ensaiando Molière lá em Ouro Preto, então me deslocava de Mariana para Ouro Preto todo santo dia, ensaiava de madrugada, à noite, aquela coisa doida de teatro que você sabe muito bem como é, que só quem é forte e gosta de arte aguenta. Depois a gente fala da nossa experiência, se você acha viável ou não, é melhor não contar. E aí, e aí foi. Aí a partir disso, viajei Minas todo, participei de festival. Já participei antes com a Companhia de Teatro de Cássio, a gente participou do Teatro Estudantil em Varginha. Aí depois fui participando com as Medeias, viajando Belo Horizonte, Redondeza, com a Varento. E aí chegou o fim da faculdade. Eu falei, eu tenho que optar. E agora, vou fazer o quê? E nesse vou fazer o quê? Aí você vai fazer a pergunta. Parou aí, Minas. Parei aí, Minas. Voltei para Cássia, continuei fazendo teatro. Mas só que aí algo me chamou para vir para cá. E caí de paraquedas da Imperatriz. Tá, e aí a próxima pergunta é justamente sobre isso. Tu fez o percurso de como que surge o teatro, as experiências que teve lá. E como é que surge essa ideia de vir para a Imperatriz? De onde é que vem essa vontade? Quem foi que chamou? Quem foi que foi atrás? Como é que vocês se encontram, Imperatriz e Lucas Alves? Não, então, eu recém-formado, fui para Cássia, precisava trabalhar, não queria mais viver aquela vida livre, já estava cansado, né? Porque você vive num lugar de universidade e é diferente dos universitários. Quando meus alunos perguntam, como foi sua vida universitária? Ah, muito diferente de uma coisa que vocês não vão viver aqui, porque quem vive morando com o pai é muito diferente, né? É uma casa, você não vive a universidade em si. E lá não, vivia sozinho, com 6 pessoas, éramos 6. Numa casa onde tinha todas as demandas, lavar, passar, cozinhar, se virar nos 30, trabalhava no bandejão, fazia teatro, acordava cedo, voltava de madrugada. Então aquilo, e fazendo universidade era muito cansativo. Aí chegou, gente, eu vou parar com isso aqui, senão eu vou enlouquecer, vou para Cássia, ficar um pouquinho perto da minha família, vou estudar, vou trabalhar, foi o que fiz. Aí um belo dia, em 2007, recebi um e-mail, não tinha rede social. Aliás, estava iniciando o Orkut. Um amigo falou, Lucas, estou aqui em Imperatriz do Maranhão, dando aula de história, é aula desse professor Alessandro. Ele estudou, fez história comigo na mesma época, e aí estão precisando do professor de redação aqui no COC. Marketing COC, vão patrocinar nós na próxima live. E aí, vim, do nada. Falei, mãe, tô indo pro Maranhão. Onde, menino? Maranhão, Imperatriz. Onde já acha Imperatriz, menino? Nem eu sei, mãe. Na época eu joguei no Google, não tinha muita coisa assim de foto da cidade. Aí falei, ai mãe, não dá nem pra ter noção da cidade, porque não tem muita foto não. Mas vou. E fiquei. Aí cheguei aqui em 2007, final de 2007, 15 de novembro de 2007. Aqui estou, há 12 anos. Foi de paraquedas. Foi tipo assim, preciso desbravar o planeta. Aí minha mãe, meu filho, você vai pra longe, que diabo é Maranhão? Aí o povo falava, lá onde só tem pistoleiro e mata gente. Falei, ai, credo. Aí pensei comigo, nossa, que aventura, é pra lá que eu vou. Vai render tempos teatrais maravilhosos.
Mas que bacana. E qual foi a primeira impressão, assim, quando chegou na rodoviária? A rodoviária, as primeiras experiências que eu tive com a rodoviária de Imperatriz, pra mim foi horrível. A rodoviária era muito feia, mal cuidada. E ali, pra mim, era a primeira imagem da cidade, né? A rodoviária, se não é bem cuidada, eu achava que a cidade era um caos. Aí depois, quando você vai entrar pra dentro da cidade, você vê que não era aquele espelho. Como é que foi a tua primeira impressão da cidade? Ou aeroporto, se você for de aeroporto pra lá, não sei. Jamais, querido. Eu entrei. Meu filho, eu vim com a mochila nas costas, tudo bagado na mala, meus livrinhos que eu gostava de ler. Entrei em Ribeirão Preto, amarguei 36 horas minha bunda dentro de um ônibus cheio de maranhense e paraense. E eles, quando eu cheguei aqui, vocês falavam que não tinha sotaque. A gente não tem sotaque, não. Aí eu falei, o quê? É aqueles analasados agudos, né, que só eu percebia. E eu falei, gente, eu não tô nem entendendo o que esse povo tá falando aqui nessa pressa toda, comendo esse frito dentro desse ônibus. Onde eu tô indo? Aí cheguei aqui. A primeira impressão, desculpe, imperatrizenses, mas eu já me considero imperatrizense, então eu vou falar, nós já evoluímos muito. Mas quando eu cheguei aqui, parecia um paradoxo. Parecia, eu amo série, parecia que eu viajei em Dark e eu voltei em 1960 lá em Minas. Porque era muito diferente, muito diferente. Em que sentido? No sentido mesmo estrutural e de limpeza e arquitetura, claro, né? Porque a arquitetura é totalmente diferente. Mas eu achava aquilo, falei, gente, isso aqui tá o trânsito, aquele mundo de bicicleta e moto. Falei, que é isso, gente? Onde eu tô? Na Índia. Eu tô na Índia, eu não tô sabendo. Fiquei assustado. O calor do inferno, eu falava, gente, o que você tá fazendo aí em Maranhão? Você vai morrer de calor. Vou mesmo, porque só tem 2 estações, o verão e o inferno. Morria de falta de ar, dormia com... nossa, foi um baque. Mas esse baque não sei porquê, não me assustou e eu fui ficando e tô aqui 12 anos. E ai, quem fala mal de Imperatriz? Tanto é que eu vou de férias pra minha cidade e Minas é um frio do caramba no meio do ano. Eu chego lá, dá 10 dias, quero ir embora, mãe. Eu falei, meu Deus, o ano inteiro vem passar férias. Não aguento frio mais não quero mais não. Foi Mas assim. isso é muito interessante, que eu tenho a impressão que essas cidades que estão às margens, principalmente das estradas BRs, são muito mal cuidadas, pelo menos essa parte que fica às margens da BR, as casas são muito feias, mal cuidadas, enfim, a impressão que eu tenho é essa. Mas a pergunta que eu quero fazer é, quando tu veio para Imperatriz, tinha a ideia de retornar ainda para Cássia ou não? Já veio sabendo que não voltava mais? Menina, eu pisei aqui, eu falei assim, gente, aqui não vou ficar aqui um mês. Não, Deus me livre de ficar aqui. Deus me livre, eu vou morrer, vou dessorar de calor aqui, gente. Como é que esse povo respira aqui? Pensava comigo. Não, Deus me livre, não vou não. E nesse não vou não, e dando aula e conhecendo gente, aí eu falei, aí eu até brinco hoje, gente, o mi e o ma dá muito certo, porque as pessoas daqui são boníssimas. É uma pessoa que conversa, é uma pessoa que te bota pra dentro de casa, é uma pessoa que te quer bem. É igual mineiro, besta, né? Mineiro é besta. Ô, vem cá tomar café, vem aqui com você. Ai, vem, nossa, tô educado. Apesar do Maranhão não ser muito, assim, no pessoal que eu vou falar, né? Tipo, deixa eu pensar, porque o povo vai me... O trato melhorou muito, mas o trato aqui no comércio, o povo era mal educado, meio que não te atendia direito, diferente do mineiro que faz, falta te carregar, né? Te dá leite, te dá cafezinho, te dá bolinho. Vem aqui, assim, ó, vem aqui. Aqui não, o povo, não tem. Aí, mas só. Mas aí eu fiz amizades lindas, maravilhosas, fui ficando. Falei, aqui, isso aqui é massa demais. Gosto, cheiro, sabor, cultura. Quadrilha, o dia que eu vi uma quadrilha, tinha um projeto Vale Festejar, nem existe mais aqui Imperatriz, que era ali na Beira Rio. No dia que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não vou sair daqui nunca mais. Eu quero vestir aquela pena, eu quero dançar nesse negócio. O Vale Festejar agora só tem em São Luís. Eles retiraram porque antes tinha o Vale Festejar porque a estrada de ferro da Vale, ela passava por Imperatriz e ia até o Tocantins. Aí como eles fecharam esse trecho, aí teoricamente a Vale não tem mais nenhuma relação com a cidade, eles levaram só para São Luís o Vale Festejar. Uma pena. Mas, e eu queria saber então, chegou, teve essa primeira experiência, começou a se aconchegar na cidade, e como é que surge para conseguir suprir a necessidade do teatro? Porque a gente sabe, a gente se desloca de onde a gente está, quando chega em outro lugar, a cabeça não para, né? Como é que supriu essa falta do teatro?
Então, como teatro eu sou essência, eu sou teatral, e aí eu cheguei na escola para dar aula de redação, fiz substituindo professor, já lancei um projeto dentro da escola, vamos fazer um grupo de teatro sim. Quando fez o grupo, tinham 9 mulheres e um homem, aí aquela coisa que teatro é coisa de viado, os pais não deixavam participar, meu filho não vai participar de teatro não, meu filho vai virar viado, não sei o que, né? E aí, olha como as pessoas pagam a língua, e eu acho isso maravilhoso. Porque teatro não define sexo de ninguém, né? Que idiotice. Com essa turma que eu criei aqui, assim que eu cheguei em 2009, eu cheguei em 2008, fiz a peça, montei a peça com a galerinha, com as 9 mulheres e um homem, e aí eu inscrevi no Festival de Estudante de Teatro Feto, em Belo Horizonte, e nós fomos aceitos. E eu levei a galerinha, dessa vez de avião, conseguindo patrocinadores, levei 23 adolescentes, dentre músicos, bailarinos e os atores, claro, professores que ajudaram, né? Para Belo Horizonte, no Festival Nacional de Teatro. Olha que bacana. Aí depois, no outro ano, aí vem os pais, os bocozão. Ah, agora eu quero que meu filho participe do teatro, que massa. Massa, sempre foi massa, moço. O senhor que é ignorante, dá vontade de falar, mas não pode. É verdade, Lucas. Eu vou só dar uma pausazinha nas perguntas aqui para deixar uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo aqui. A Daniela, a Jô Santos, a querida Jô Santos, Ai, lá de Jô, Imperatriz, maravilhoso! contadora de história. A Sâmera, como eu disse, a Sâmera sempre está assistindo a gente aqui. E eu já vou combinar com ela. Sâmera, chega sempre atrasada, por favor. Porque a vez que tu chegou no horário, a nossa live não funcionou. A Alana tá aqui, a Alana lá de Alto Alegre, o Alan Milhome, o Alan, colega jornalista lá de O Imperatriz. Alan, fofinho! Sim, ele até fez um comentário, o melhor aluno da especialização é o Lucas. A Sabrina Santana também que tá Para de assistindo a pau, gente Alan, aqui. para de me elogiar tanto assim, que eu acredito. A Sabrina mandou, oi tio Lucas, acho que ela é tua sobrinha de aula de Sabrina, escola minha aí. aluna, Sabrina. Maravilhosa, tio tá com saudade, mulher. Mas isso vai passar, mulher. Vai. Gente, obrigado por você estar assistindo a gente aqui. Depois essa live vai ficar disponível tanto no meu IGTV quanto no canal no YouTube Prosa em Movimento. Depois eu disponibilizo lá para mais pessoas poderem assistir. Ah, vamos compartilhar pro universo. Exato. Mas enfim. E aí chegou essa experiência na participação do festival e aí as coisas já começam a andar, né? Como é que continua daí pra frente? Continua no COC? Quando é que começa a relação com o ArtSeb, a escola ArtSeb? Não, então, a minha relação com a Artseb ela começa em 2011, que eu fui convidado pela tia Paula e as irmãs Bezerra para ir para lá, aí deixei o coque e fui para lá. E lá o teatro continuou, claro, e ali todo ano uma peça nova, e a gente começou a participar. Como o festival em Belo Horizonte deu certo, falei, gente, se deu certo, eu tô no caminho certo, tô ensinando bem para essa negada. Ensinando nada. Lê do engano, a gente acha que ensina alguém a fazer teatro. Na verdade, nasce com ele. A gente só abre uma portinha, né, Domingos? Eles se É entenderem. verdade. Aí, falei, gente, esse povo massa, eu tô dando sorte de encontrar só ator massa, aluno ator massa. Eu chamo eles de aluno atores, que hoje os que fizeram teatro comigo são amigos da minha vida, assim, né? Até hoje. Tem a Maria Clara, uma das minhas, eu chamo uma das minhas pérolas. Maria Clara, ela fez teatro comigo no Artseb, ela não pegou o início, que era Eros, Espaço do Amor, depois ela já entrou no Sonho da Noite de Verão, depois ela entrou no Reformatório, Romeu e Julieta, se eu não me engano. Aí ela foi fazer a escola do Hans Donner, eu falo confundindo, do, do Wolf Maia, lá em São Paulo. Ela está se formando, eu acho que esse ano. Então, atriz, gente, daqui um dia tá aí bombando, né? Mas me deu o maior orgulho, porque foi um dos frutos e dos pais que entenderam o processo. Falei assim, meu filho, quer fazer o quê? Quer fazer teatro. Falei, vamos investir em você. Mandaram a menina para São Paulo, tinha condição, beleza. Tá lá se virando. Então, estou muito apaixonado por isso. Aí o teatro começou a desenrolar ali. E aí fazendo o festival, o Cacém de São Luís. E a gente começou a participar do Cacém todo ano. Então, toda peça que ia, a gente levava. Aí, não sei por que a peça, 4 anos seguidos, nós ganhamos melhor espetáculo, melhores atores, melhor diretor, ganhei umas 3 vezes. Eu falei, gente de Deus, esse negócio tá errado. Porque ali tem escola de teatro, na UFMA de São Luís. E, por fim, eu acho que o povo não estava nem aceitando mais, porque a gente estava roubando
prêmio de tudo de lá. Tô brincando, mentira, olha que boçalidade. Jamais. Mas foi assim, foi mesmo. A gente adorou. Aí eu falei, pronto. Aí eu dei uma parada. Sabe quando você tá numa vibe que você não tá mais. E aí as coisas foram mudando de figura, né? Dinheiro, não era mais fácil de viajar com adolescentes. E já não tinha mais apoio, a prefeitura não ajudava mais, acabou não ajudando mais nada. Aí eu vou falar isso. Pode falar insatisfações? Pode falar o que você quiser, que é nosso espaço de conversa. Olha que engraçado. E tomara que isso chegue ao ouvido de algum poder público de Imperatriz relacionado à cultura. Desde quando eu cheguei aqui em 2007, eu sempre propus trabalhos teatrais para a cidade e nunca aceitaram. Aí eu falei, gente, é que eles não importam com a cultura teatral, né? E hoje eu ouvindo o Estopim, que eu gosto demais dos meninos do Rogério, dos meninos do Alcazade, ele disse mesmo que aqui parece que os artistas não têm voz, não têm vez, e a política pública tá, desculpa o termo, cagando pra gente, sabe? E é realmente, porque nunca, e projetos incríveis de dentro das escolas públicas, de fazer e acontecer. Enfim, um desabafo, gente, desabafei. E eu acho muito necessário, Lucas, tu falar isso justamente nesse momento, porque nós estamos em um ano eleitoral. Então, ó, aproveitar e pedir para as pessoas que não só deixem para se envolver na política no dia de votar lá na urna, que coloque na cabeça, se você tem um amigo que é político, que vai sair candidato, você quer ajudar, então já aproveita e conversa com ele. Diz, olha, precisa, né, a parte da cultura. Porque as pessoas confundem e acham que cultura é só eventos. Eventos, carnaval, festa junina, é importante, são importantíssimos, ninguém não está desmerecendo isso. Mas quando passa o carnaval e a festa junina, existe outras culturas que, enfim, estão ali, precisam ser reativadas. E eu concordo plenamente que a cultura teatral de Imperatriz é muito desvalorizada, praticamente não existe. E eu tenho uma crítica muito forte ao teatro Ferreira Goulart, não as pessoas, mas porque o teatro ele reflete a estrutura da cidade. É um teatro que se tornou um espaço para eventos, infelizmente. Né? Não é um teatro que tem vida. Poderia ter uma própria companhia de teatro, né? Enfim, a cada 2 meses, cada 6 meses tem um espetáculo. Lá do o próprio teatro tem sua companhia. E aí, se você quer usar o Festival teatro. estudantil de teatro, cada escola competir entre elas, né? Exato, e até mesmo trazer o Festival Maranhense de Teatro Estudantil para a Imperatriz, uma etapa, valorizar a cidade. Enfim, o Maranhão tem só 4 cidades que tem teatro, que é São Luís, Alto Alegre do Pindaré, que é a minha cidade, Imperatriz e João Lisboa. Uma cidade que tem quase 300 cidades. Né? Você vê 4 teatros, é muito pouco, e os que tem ainda não são utilizados da forma correta. Mas enfim, é um desabafo também do meu lado, porque eu tenho um carinho muito grande por Imperatriz. E Demais. foi aí que eu consegui, enfim, trabalhar um pouco, teatro, desenvolver, inclusive meu lado diretor, que eu não gosto, vou já falar isso contigo, não gosto de dirigir, é horrível, é muito ruim, mas enfim, já quero saber qual é a sensação que tu tem sendo diretor, porque eu acho que tu gosta, né? Já fui aluno contigo, e enfim. Mas voltando para o tema da nossa conversa mais direcionado para as tuas experiências no teatro, nessas experiências enfim, com o Centro de Artes Cênicas do Maranhão, no Festival de Teatro Estudantil, vários alunos eu conheço, inclusive alguns que saíram do ArtSeb, enfim, e foram, como já deu esse exemplo, da tua aluna que foi fazer Wolf Maia. Eu queria que tu falasse como que era esse trabalho escola-aluno, porque as pessoas acham que o ator é só aquele que está na companhia de teatro. E tu já colocou um exemplo que existe o aluno ator, teus eram alunos atores, né, alunas atrizes. Como que era o trabalho dentro da escola para, enfim, para chamar os alunos para fazer? Aceitabilidade dos professores, por exemplo. Eu, no Urbano Rocha, quando comecei lá, eu tinha uma resistência enorme dos professores, porque os alunos tinham que sair nos 15 minutos antes da aula terminar para poder ir para a companhia, para a gente poder ficar 1 hora trabalhando. E tinha professor que não queria deixar. Daí, aos poucos, quando eles foram vendo o resultado, hoje eu tenho professor lá que briga para que os alunos possam participar da companhia da escola. Queria saber como é que foi essa aceitabilidade na escola, já no ArtSeb. Domingos, quanto a esse quesito, eu não tive problemas, porque lá era contraturno, sabe? E como eu trabalho só com ensino médio, então os alunos estudavam pela manhã e à tarde era oferecido, porque eu morro de pavor de oferecer nota para participar de teatro. Quem fizer teatrinho vai ganhar notinha. Deus que me livre. Não. Aí faz, gente, vai ter curso de teatro à tarde, estarei aqui de tal hora, tá a fim de participar, bora lá com a gente.
aí chegava quilos, né? Quilos de seres humaninhos querendo fazer teatro. Aí eu explicava como era o teatro, que tinha que ter responsabilidade, com horário, é, tinha que se dedicar em todos os sentidos, que era puxado, era pesado, porque na cabeça deles o teatro é ir lá, adolescente, quando o superego está lá no ápice, né? Acho que é só aparecer, manter close. Na hora que eu mandava desconstruir o cabelo, fazer maquiagem horrível, ai não, vou ficar feia. Aí já saía no segundo ensaio, já saía. Ficava quem queria. Então era massa. Porque só fica quem quer se conhecer. Porque o teatro é um processo de autoconhecimento, né, Domingo? Além de tudo. Além de nos proporcionar muito prazer em ser outras coisas que não são desse planeta. E que às vezes a gente não vai conseguir ser. Mas era tranquilo. Era um horário XX e acontecia. Ah, que bom, Lucas. Eu vou aproveitar para voltar aqui e ler os comentários das pessoas. Enfim, eu gosto Lê, de fazer isso porque eu odeio assistir live que fica um bate-papo entre as duas lê que eu não pessoas tô e sem óculos, eu não tô enxergando nada, eu nem vou tentar. tá, eu vou ler, porque tem gente que faz live só para ele conversar com o amigo, não interage com as pessoas. Eu não gosto, não. A Samira disse, falando pra ela que ela sempre tem que chegar atrasada pra live da funcionar, ela disse, vou deixar pra entrar sempre 10 minutos de atraso, com 10 minutos de atraso. A Pra dar Jo, sorte. a Jo, você é um diretor fantástico, Imperatriz ganhou com seu trabalho de arte. A Daniela, amando o bate-papo, tá lindo demais. A Paula Cristina Ferreira, meu amigo é fantástico colaborador. É minha patroa, gente. Minha patroa tá me Tá assistindo. aqui. Eu não posso falar besteira, porque senão eu vou pro RH amanhã. Exatamente. Paula, linda. Gente, a melhor patroa do universo. E não é puxando saco, viu? Pode... É maravilhosa. Aí a Jo Santos comentou sobre a tua aluna que tá fazendo, tá finalizando o Wolf Maia. Talentosa, os pais são os grandes incentivadores. A Paula Cristina comenta, sonho de uma noite de verão, acho que ela relembrando os espetáculos que Mas assistiu. foi o ícone do planeta Terra, nosso sonho. Ah, que bacana. Inclusive, quando eu ouvi falar de Tu é Imperatriz, eu ouvi falar primeiro do espetáculo. Depois que o Lucas aparece, assim, o espetáculo foi mais importante, depois vem o Lucas. Porque as pessoas me falaram primeiro, assim, o grande espetáculo, algumas pessoas que assistiram. A Ju Santos falando que Imperatriz é difícil, né, fazer teatro, como tu colocou. Aí ela comenta de novo, a arte é vista no último plano, exatamente. O artista precisa ser remunerado, valorizado, exatamente. O Marcos Tandy, eu já vi ele ensaiando os alunos, mais humano impossível. Ele transforma os alunos nos personagens sem esforço, fiquei besta. Isso é verdade. Eu fui aluno do Lucas duas vezes, por duas vezes. Infelizmente ele não conseguiu apresentar o espetáculo. Eu não sei se a culpa é minha ou da Daniela, porque a Daniela também estava comigo nos dois. Não Vocês deu deram certo, mas azar, Domingo? a gente deu azar as duas vezes, mas enfim, de fato eram aulas muito prazerosas, a gente fazia com o maior prazer. Eu caminhava quase 4 quilômetros para ir até o ArtSeb para ensaiar. Inclusive, eu, Daniela e Caio fomos assaltados saindo de um dos ensaios lá no. Mas enfim, foi uma experiência ruim, mas a gente acumula para a vida. Aprende. Aí a Jo comenta aqui por último, assim funciona, a escola tem que deixar o diretor trabalhar. Daí eu perguntei isso para o Lucas justamente por isso, por ter passado por uma experiência que a princípio foi ruim com relação aos professores, mas que depois acabou fluindo, funcionou. Né? E aí, Lucas, para a gente já se encaminhar para enfim, no final da nossa conversa aqui, que está muito boa por sinal. Ah! Gente, Instagram, bora dar 2 horas de live. Vamos liberar. Eu acho que quando eu alcançar 10 mil seguidores, ele me libera a fazer por tempo ilimitado. Eu acho que é assim que funciona com ele. Mas enfim, Lucas, pra gente, enfim, já fechar essa parte da tua experiência com teatro em Imperatriz, além dessa parte de trabalhar na escola, o primeiro contato que eu tive contigo foi no projeto ai, não vou lembrar o nome, meu Deus, que funcionava lá no Shopping Imperial, Era né? teatro embrionário. Exato, teatro embrionário, que eu falei que a gente começou. E o que me chamou muita atenção foi o texto que tu trouxe pra gente, que era Brasil, Flores e Canções, que depois virou Caixeiros Viajantes. Foi. Que esse eu fui assistir lá no Teatro Ferreira Goulart, vocês apresentando. E eu E, queria que tu falasse como é que foi essa experiência que começou no teatro embrionário e depois voltou pro ArtSeb e aí, por fim, conseguiu fazer o espetáculo. não, é porque o espetáculo, as pessoas têm na cabeça, as pessoas que eu digo, os mais jovens, têm na cabeça que fazer teatro é só fazer improvisação e ir pro lado do escracho, fazer rir.
E comigo é diferente. Eu admiro demais comédia. Meu sonho um dia é fazer uma comédia e fazer as pessoas mijarem de rir, mas eu acho que eu não sirvo para esse lado da comédia. Quem sabe, né? Posso me especializar, né? Mas só que não é só isso. E os textos meus, eles são textos densos, pesados. Esse do Caixeiro, que era Flores e Canções, foi dos meus diretores lá de Passos, em 1900, e Guaraná de Rolha. Que eu adorava aquilo e trouxe para cá. E a gente mudou o título e deu como é que chama? Maranhenses no negócio, no fim, né? Porque eu gosto que as pessoas, além de fazer teatro, elas aprendam outras culturas, meu teatro, a minha linha é teatro, dança, música, que elas aprendam a dançar, envolvam o corporal, além da prática teatral, aprendam música, porque a arte em si teatral ela tem que ser completa, acredito eu, na minha visão, né? Então foi isso. E lá não deu certo do teatro embrionário por questões as que a gente já falou, que é a mesma da prefeitura. As pessoas não incentivam, as pessoas tinham um espaço maravilhoso, mas só que não dava suporte. E por fim, tu lembra bem que a gente foi cansando, e a gente ia no horário, e as pessoas vão cansando, e não rolava. Diferente de uma escola como a Artseb, que sempre me incentivou, graças a Deus, eu tenho patroas incríveis, que lá elas não são nem patroas, elas falam assim, faça o que quer fazer, tem que dar o retorno para você mesmo, porque você que está à frente, eu não entendo muito de teatro, faça você. E é bom a gente fazer uma coisa que a gente tenha total autonomia e ninguém vai puxar a tua rédea para trás. E aí as coisas funcionam. E seria muito lindo isso na prefeitura, numa comunidade indígena, ou em outro lugar, no hospital, onde as pessoas deixassem os artistas fazerem, desse subsídio e não puxassem a rédea, né? É basicamente isso. Exato, Lucas, é muito importante essa parte do apoio, né? Porque a gente naturalmente já faz as coisas, carrega nas costas. E Carrega aí se as totalmente, pessoas... totalmente. Não. Ah, foi bom você falar carrega nas costas. Os meus alunos eram tão incríveis que, é porque é escola particular. Negativo. Eles faziam de tudo, mexiam com tinta, pregava cenário, vendia bombom no semáforo, porque para viajar para São Luís, os pais não davam dinheiro. A escola ajudava no que podia, mas também era para fazer eles valorizarem a arte. Porque se não valorizar eles mesmos, como que vai exigir o valor depois, né? Exato. Bom, a Jo colocou uma provocação aqui, vou aproveitar e vou ler, né? Ela falou aqui, Lucas. Então, Liberdade de expressão. deixa eu ver aqui. O Marcos Tandy tá aqui. Lucas é um artista empata total. Não sei o que que é a expressão empata, mas eu acho que, enfim, é um elogio, eu acho. Deve ser bom, eu acho. Se for ruim também não tem problema não, porque ninguém é perfeito também não. A Jo, cadê a Bruninha Viveiro? Maravilhoso, maravilhosa é você, Bruninha. Obrigado. A Bruna Viveiros, né? Exato, ela tá aqui assistindo a gente. Incrível Bailarina, essa menina. bailarina indo e voltando, atriz indo e voltando. Eu sou suspeito de Inclu- falar disso. Inclusive, eu já falar no finalzinho antes da gente encerrar sobre uma experiência que eu vou ter com a Bruninha sendo atriz. Isso é um projeto para o futuro. A Jo tá chamando para fazer uma comédia. Vamos fazer, amigo, uma comédia. A Jo é uma atriz incrível, já participei de oficina com elas. Olha aí a provocação da Jo, Lucas. Amiga, me chama, me marca que eu vou. Ah, deixa eu contar um negócio aqui. Jô, minha filha, agora eu vou te jogar na fogueira. Lembra aquela vez que nós sentamos no chão da tua sala, que nós fomos ensaiar um texto, sei lá que ano que era aquele, 2010, e a gente planejou fazer uma comédia, mas aí não deu certo, né, amiga? Mas vamos fazer sim. Voltando àquela questão de diretor, Domingos, eu amo ser diretor, adoro, mas eu prefiro ser ator, porque eu gosto de sentir desafiado. Eu gosto de me provocar, de me buscar. É para quebrar um dedo que você é para raspar a cabeça, vamos raspar a cabeça. É para, sei lá, né? Ah, é bom demais esse outra coisa que, tipo, você sai da caixinha, literalmente sai da caixinha, daqui que se prende. Massa demais. Né? Olha as histórias surgindo aqui. Bom, deixa eu mandar um oi pra minha fã. Ela tá dizendo que é minha fã, eu nem sabia. Juliana Souza, tá me atormentando Todos aqui. nós somos seu fã, amiga. Porque tu ganha prêmio lá no Rio de Janeiro e vem esfregar na nossa cara. Imagina, obrigado. A Samela tá dizendo, meu primo lindo, Lucas, cadê o canal do YouTube? Eu lembro, você fez a campanha lá Samela, no minha teu Instagram. prima, gente. Ela tá lá no interior de São Paulo. Beijo, prima.
Te amo. Exato. A Jo disse que lembra do ensaio que vocês tiveram que o cachorro comeu o teu lanche. Gente, quem faz teatro é um perrengue. Como assim? Por que tem que ser Aí, assim? ó a família aparecendo aqui, a minha irmã. Amei, mano. Te amo. Também te amo. Um beijo. Tá de Gente, Mato a Grosso, tá família no Mato Grosso. valorizando R$ 10. Depósito amanhã, eu prometi. Exato. E Lucas, e falando sobre essa questão de ator e diretor, eu não sei, eu não, eu fui diretor da companhia de teatro lá do Escola Urbano Rocha. Inclusive a gente foi pro Festival Estadual de Teatro Me lembro. Estudantil. Eu não gostei da experiência porque eu ficava mais nervoso do que quando era para ser ator. Porque tinha a sensação que assim, você é diretor, você prepara os atores e as atrizes para o espetáculo, mas chega no dia quando eles estão no palco, você não pode fazer nada, né? E você sendo ator, você tá no palco, o colega esqueceu o texto, faltou uma fala, você ajuda. E isso me dava uma angústia tão grande. Cada vez que eu terminava o espetáculo, a apresentação, parecia que eu tinha levado uma surra, o corpo todo cansado, mole. E essa era a minha sensação. Meu filho, a minha prima entrou aí, a Samela, a minha irmã entrou, a Lilian, elas fizeram teatro comigo. A Samela sempre ela ajudava, era meu braço direito, lá em Minas. Pergunta para ela, eu não comia, o povo me chamava de macarrão, que eu era magro, 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 olho fundo. Eu não comia, ficava 24 horas no Cine Santa Cruz. Se a minha prima não levasse comida para mim, eu não comia. E na tensão, 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 até o último momento. Quando acabava aquilo, realmente parece que é uma surra. Mas por quê? O público exige da gente. Quando está acontecendo, eles sugam nossa energia. Não é que sugam, é porque a gente já doou. E ali eles já sugam o positivo. Aí parece que a gente levou, sei lá, que a gente ficou drogado, anestesiado, sai flutuando. Exatamente, é isso. O Marcos Tandy colocou aqui: ser ator é ser médium da arte. Incorporar é para poucos, bebê. É, realmente, meu filho, incorporar é para pouco. A gente incorpora. Aí a Jor começa, fala: a dificuldade grande é não ter diretor para nos dirigir e apresentar texto para apresentar o texto para fazer. É isso, diretor de É porque comédia, né? Jô, mas é por isso, não tem a cultura. Você não incita as pessoas a despertarem para aquilo. Se eu não incito o meu aluno, a criança, ela nem sabe que isso existe. Ela só fala que quero ser ator porque vejo na TV, vejo na Netflix, mas não sabe o rolê antes, que precisa de demanda escrita, demanda corporal, demanda mental, pessoas criativas. As pessoas criativas hoje, elas se destacam na sociedade, porque o ser criativo é raro hoje em dia. As pessoas já recebem tudo enlatado. Não tem mais correr no pasto e brincar com as fadas, entende? Exato, é isso mesmo. A Sam, ela comenta aqui: preciso contar uma história do Lucas. Quando ele era diretor em Cássia, ele não comia. Eu que alimentava essa. Tá vendo? Que a gente se doa, meu filho. A gente quer ver o trem ao fervo depois morre. Exatamente. A Jo: sou uma atriz à espera de convite. Enquanto isso, vou fazendo do meu jeito. Mas é isso mesmo, Ju. A gente vai se reinventando. Eu cheguei em Imperatriz, assim, a necessidade de fazer teatro era maior que tudo, inclusive maior que o jornalismo. E eu tive que me virar, buscar uma forma de continuar fazendo. A minha sobrinha, amei, tio, a Heloísa, adoro você. A família, beijo, Heloísa, Heloísa lá do Mato Grosso também. Família. Mas enfim, Lucas, agora de fato, para a gente se encaminhar para o nosso encerramento da nossa conversa, para falar, antes de sem falar a história que eu prometi da Bruninha, nós estamos preparando um espetáculo para apresentar em dezembro no lançamento do livro. E nós vamos fazer o último ato que nós não apresentamos ainda. O livro ele tem 3 atos. O primeiro e o segundo ato foram apresentados no Festival Maranhense de Teatro Estudantil. E aí nós ficamos no primeiro com vice-campeões, no segundo com o terceiro, então eu resolvi terminar a história. E aí, finalizando aqui, aí eu dei a ideia da gente montar esse espetáculo, a parte final, o último ato do espetáculo, para celebrar o lançamento do livro. E aí eu pedi para a Bruninha fazer umas correções e ler o texto. E aí quando a gente foi conversar depois, fizemos um videoconferência para falar, ela pediu para fazer a Serafina, que é a morte do Ariano Suassuna. E aí ué, por que não? E aí no final do ano, provavelmente seja em dezembro, eu vou agora em outubro para o Maranhão, justamente para a gente se preparar isso. E nós estamos, adivinha, sem o quê? Sem o quê? Patrocínio. É, também, mas para montar o espetáculo nós estamos sem. Sem eu, gente! Me chama! Me chama! Nós Nunca te pedi estamos sem, nada, Domingo! nós Deixa de estamos dirigir precisando você.
Ah, não, não, de forma. Nós não vamos deixar, nós já estamos convidando você para dirigir esse espetáculo com a gente. Meu Inclusive, Deus. nós combinamos de fazer agora, enquanto nós estamos nesse período de isolamento, a partir de agosto, primeiro sábado de agosto, a gente marcou de fazer, começar umas conversas já virtualmente, para ir conhecendo os personagens, para ir trabalhando. Então, olha aí. Nossa, Eu, Domingo. Então agora, aquilo que eu estava te devendo vai acontecer, porque agora eu vou ter que ler o livro de cabo a rabo e vou ter que tirar eu sozinho. tá vendo como é que eu faço as pessoas a fazerem as coisas? Mentira, Agora, foi. agora eu entendi porque eu fui chamado para essa live Brasil. Eu estou sendo aqui agora um convite que não tem como fugir. Como é que eu vou fugir disso? Público, Bruna e domingo. exatamente. Bruna e domingo. Acabou minha vida. Exatamente. Então depois eu vou te mandar, enfim, o link para a gente marcar essa conversa. E claro, vai ser o maior prazer você estar lá dirigindo a gente. E dessa vez vai sair porque a Daniela não vai estar. Eu vou tirar ela da peça. A Daniela vai ser nossa produtora, assessora e parangolês. Tô brincando, mas enfim, mas de fato é um convite, porque eu quero muito que o espetáculo saia justamente porque o livro já está encaminhado para diagramação, depois para impressão, então vai sair o livro e o espetáculo é justamente com esse objetivo. E tendo essa possibilidade de a gente fazer isso de forma virtual agora no princípio, a gente se prepara, vai se organizando, e aí como todas as pessoas que eu pensei em chamar são pessoas já profissionais, assim, que já têm uma experiência na arte, acho que ajuda um pouquinho a fazer Nossa, isso. gente. Gente, vai ser muito lindo, porque vocês dois, meu Deus do céu, não tem nem o que falar, não sei nem o que falar. Aliás, agora eu fiquei com medo, porque duas pessoas críticas no mundo. Eu lembro quando eu dirigi Vagalumes Urbanos, do Grupo Azárgada, eu falava as coisas, olhava para a Bruna. Era para a Bruna e para a Fernanda. Falei assim, gente, o que será que ela foi pro Tyson? Eram os olhares mais morteiros, assim, tipo, não sei se eu vou gostar disso. Porque é bom demais trabalhar com gente que entende, né? Porque só soma e fala, não gostei não, ótimo, graças a Deus. Eu também acho que não Mas estava gostando, não. Mas é isso, Lucas. Eu acho que a minha dificuldade de fazer teatro, de ser diretor, é também por conta disso, né? A gente tem um olhar de fora, fica vendo como é que tá as coisas, e quando não tem alguém ajudando ali de um lado do outro, ainda mais eu que não tinha experiência nenhuma com direção quando eu comecei, dá uma angústia de você não ter a certeza se as coisas estão funcionando. Mas é isso. Bom, então fica aqui o convite, a gente vai continuar conversando sobre isso. Agradeço. Ele já aceitou, hein? Não pode mais dizer não, tá gravado aqui. Tá gravado, registrado. Exato. Então, Lucas, agora eu deixo o espaço para os agradecimentos e antes de tu fazer os agradecimentos, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite para estar aqui esse momento difícil que nós estamos passando com essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, a gente poder dar umas risadas, poder lembrar histórias bonitas e poder falar de arte. Né? Porque, como já diz o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Imagine só se nós não tivéssemos arte nesse momento, só a vida. Né? Essa vida seria apagada, sem poder aproveitar o que a arte pode nos proporcionar. E o objetivo dessa nossa prosa em movimento é isso, é poder dar risada, lembrar histórias bonitas, histórias boas, recordar bons momentos e rir e relembrar coisas com os amigos, como foi o que aconteceu aqui. Então agora eu deixo o espaço para os teus agradecimentos. Querido, eu te agradeço imensamente. Isso que faz a gente viver, recordar. Você me fez voltar no tempo em todos os sentidos. E é tão bom porque a gente chega no nível da vida que a gente fica se perguntando: ai, o que eu fiz da vida? Ai, parece que tá tão ruim a vida. Aí quando você começa a falar daquilo que você já fez, cara, a gente tem que se orgulhar de tudo que nós somos e onde nós estamos. Principalmente nos quesitos artísticos, que não são para quaisquer pessoas, né? Nós somos pessoas raras. Então, parabéns para você pela iniciativa. E eu só agradeço. E agora, você já despertou um negócio aqui comigo que já começa aqui pela nuca. Já não durmo essa noite pensando que eu vou ter que terminar de ler seu livro. E aí pronto. Um beijo, seu lindo. Obrigado. Ah, obrigado, Lucas. Um beijão pra ti também. Um beijo pras pessoas que ficaram assistindo a gente até aqui, os que passaram por aqui, que depois vão poder ver o vídeo que vai estar disponível. Gente, brigadão. Na próxima quarta-feira eu vou estar por aqui de novo, a partir das 20 horas, com uma convidada. Eu tô sempre intercalando um convidado e uma convidada. Então, até quarta-feira, gente. Taremos Brigadão. por quê? Obrigado. Tchau, gente.